Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, Pastor Medeiro, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações. Você que é um iniciante pregador ou você que tem vontade de pregar, mas não sabe por onde começar, como preparar um esboço, aqui está um esboço prontinho para você poder usar nas suas ministrações. E através desse modelo, a forma que nós fazemos esse esboço, você tira como base, com certeza, o objetivo desse canal é te incentivar a você também aprender a preparar os seus próprios esboços. Hoje vamos falar sobre a famosa multiplicação dos pães e dos peixes, tá bom? Nós vamos usar a tela do nosso computador e você acompanha aí da sua casa. Vamos lá. Vindo para a tela do nosso computador, temos o tema e o texto base. Tema da mensagem de hoje. Nas mãos de Jesus, o pouco se torna muito. Texto base, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo 41, que diz: E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Vamos para uma pequena introdução. Muitas vezes olhamos para as nossas limitações, pouco tempo, poucos recursos, pouca força, e achamos que é impossível avançar. Mas esse texto nos ensina que nas mãos de Jesus, o pouco é suficiente. Ele não precisa de muito, apenas de um coração disposto a entregar o que tem. O milagre da multiplicação revela como Deus trabalha a partir do pouco. Quando este pouco é colocado nas mãos certas, as mãos do mestre. Olha que introdução interessante, né? Vamos partir para um contexto histórico. Jesus estava em um lugar deserto, com uma grande multidão que o seguia. Ele havia ensinado o dia todo, e ao entardecer, os discípulos se preocupam com a fome do povo. No entanto, Jesus lhe dá um desafio: dai-lhes voz de comer. Está lá em Marcos 6,37. Eles só tinham 5 pães e 2 peixes, trazidos por um rapaz, João 6,9. A cena mostra o contraste entre a insuficiência humana e o poder sobrenatural de Cristo, que transforma o pouco em abundância. Após o contexto histórico, vamos então para o primeiro tópico desse esboço. Tópico de número 1. Jesus começa com o que temos. Verso 38. Quantos pães tende? E de ver. Olha, Jesus perguntou. Antes do milagre, Jesus pede que os discípulos vejam o que possuem. Deus sempre começa com o que temos, não com o que falta. Olha que interessante. Deixo aqui concordâncias e lição. Uma concordância em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, fala: a viúva tinha apenas um pouco de azeite, mas foi o suficiente para encher muitas vasilhas. Olha só que interessante, você pode pegar um outro texto aí. Lição pessoal: nunca despreze o que você tem. Entregue nas mãos de Deus e Ele multiplicará. O milagre começa quando reconhecemos o que temos e colocamos à disposição de Cristo. Olha que interessante esse tópico de número 1. Jesus começa com aquilo que temos. Ou seja, só tinha 5 pães e 2 peixes. Era o que o rapaz tinha, mas ele colocou nas mãos de Jesus e Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, saciou a fome de uma multidão de pessoas. Então, Jesus começa com o que temos, não com o que não temos. Sempre você vai ter algo, ainda que para você seja pequeno, ainda que para você seja algo insignificante, através desse algo que para você e para mim muitas das vezes é insignificante, é onde o milagre acontece, tá bom? Fique à vontade para você ampliar aí a cada tópico, apenas uma forma para te motivar. Vamos aqui sem mais enrolação. Vamos então para o tópico de número 2. 2. Jesus eleva os olhos ao céu. Verso 41 diz: levantou os olhos ao céu e abençoou. Antes de partir o pão, Jesus ora e agradece. Ele não foca na escassez, mas no Deus da provisão. Isso é importante, olhar para Deus, né? Deixa uma concordância e lição do João 11:41. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Oração de gratidão antes da ressurreição de Lázaro, lembra? Filipenses 4:6 deixa aqui outra concordância. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graça. Lição pessoal: a gratidão abre as portas do milagre. Quem foca no céu
e não na falta, vive pela fé e não pelo que vê. Olha que interessante isso aqui. Ponto de número 2, Jesus ele leva os olhos aos céus. Antes de partir o pão, Jesus ele abençoa, ele entrega ao Pai. Então vemos aqui o poder da gratidão. Quando nós somos gratos a Deus, o poder da gratidão ele abre portas do milagre. Então aprenda a ser grato diante do Senhor. Eu sei que é fácil ser grato diante do Senhor quando tudo está sob controle. Mas quando algumas coisas saem fora do controle, saem fora da nossa capacitação, fora dos nossos limites, aí que está o segredo, nós não devemos esquecer de dar, Paulo diz, em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus, que nós devemos dar graça em tudo. Então, mesmo no pouco, mesmo na situação talvez que para você ou para mim seja oposto, mas em tudo dai graça. Porque quando eu sou grato a Deus, quando eu tenho gratidão diante do Senhor, as portas se abrem, o milagre acontece. Amém? Vou tomar posse desta palavra. Vamos então para o tópico de número 3. Jesus parte e entrega aos discípulos. Partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. Está lá no verso de número 41. O milagre aconteceu enquanto os discípulos repartiam. Jesus envolve os discípulos na obra, mostrando que o reino de Deus é parceria entre o divino e o humano. Olha só, Jesus parte e entrega aos discípulos. Olha o segredo da partição aqui. Deixo aqui duas concordâncias e uma lição. Mateus 14,19 diz, o mesmo relato mostra que os discípulos distribuíram e todos comeram. Lucas 6,38, dai e se vos há dado. Aqui fala do poder da repartição. Lição pessoal. O milagre se manifesta enquanto servimos. A multiplicação acontece no caminho da obediência. Quando você se dispõe a abençoar outros, Deus faz transbordar o que está em suas mãos. Olha que poderoso isso aqui. Então observem bem que enquanto os discípulos eles estão servindo, estão repartindo, estão distribuindo os pães e os peixes, a multiplicação vai acontecendo. Olha o poder da divisão, o poder de eu repartir com o meu irmão. Então, ou seja, quando nós abençoamos, repartimos com o nosso próximo, Deus ele vai multiplicando. Olha só, voltando para aquela viúva, ela só tinha um pouquinho de farinha, era o último alimento que ela faria, depois comeria, era o seu filho, não teria mais outro alimento. Ela mesmo fala, e morreremos. Mas quando ela reparte, ela faz na realidade primeiro para o profeta, Deus multiplicou. Olha o poder de repartirmos um para com os outros. Amém, queridos? Então, da mesma forma, você pode ampliar aqui, fica à vontade para você desenvolver mais esse tópico. Vamos para o último tópico, número 4. 4. Jesus multiplica e sobra. E comeram todos e ficaram fartos. Levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Marcos 6, 42 a 43. Jesus não apenas supra a necessidade, ele faz sobrar. No reino de Deus, a provisão é abundante. E o que sobra é testemunho de que Deus faz infinitamente mais. Que forte esse ponto aqui. Vamos para duas concordâncias e a lição. Efésios 3:20 diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele faz o impossível acontecer. Deus faz muito mais além do que nós pensamos. Né? Salmos 23:5 diz, o meu cálice transborda. Então aqui são concordâncias que falam da abundância que Deus faz quando ele realiza o milagre. Uma lição pessoal, Deus não quer apenas suprir o básico, ele quer mostrar sua glória através da abundância. As sobras do milagre são testemunho de que Deus cuida com perfeição. Olha só que interessante, Deus além de realizar o milagre, Deus ainda faz com abundância, ainda sobra. A multiplicação que Jesus faz, além de suprir a necessidade, ainda multiplica para abençoar quem está ao nosso redor. Olha que interessante, forte, não é? Vamos então para a pequena conclusão? Conclusão. O milagre da multiplicação dos pães e peixes mostra que Deus não depende de quantidade, mas de entrega. O milagre acontece quando o pouco é colocado nas mãos de Jesus. Quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Cristo, ele transforma a escassez em fartura, medo em fé e limitação em milagre. Olha que interessante. O segredo não está no que temos, mas em quem tem o que entregamos. Bendito seja Deus. Forte esse sermão, não é?
fique à vontade para você usar aí nas suas ministrações, tá bom? Vamos colocar aqui uma vírgula, aqui no rodapé, bem onde você está assistindo, vai aparecer um quadradinho aí de outros esboços, outro vídeo, clica aí, você vai ter acesso a outros vídeos, com certeza. Fique à vontade para você usar nas suas ministrações, amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo, claro, se Deus permitir. Um forte abraço, até o próximo Esboço Bíblico.